Como combater a ansiedade? Meu nome é Murilo e eu vim aqui nesse vídeo falar um pouquinho para você de como eu faço para combater a ansiedade todos os dias. Já vai curtindo, se inscrevendo, ativando o sininho aqui para você receber, né, a notificação dos próximos vídeos aqui do canal. E vamos lá pro vídeo. Hoje em dia a gente vê que é normal, né, as pessoas falar que tá com ansiedade, crise de ansiedade, até mesmo às vezes tomando remédio, sofrendo com isso, né? Mas assim, de fato, o que que é ansiedade? Quando a gente pesquisa lá no Google, né, o significado de ansiedade diz assim: ansiedade é aflição, angústia, perturbação do espírito causada pela incerteza ou relação com qualquer contexto de perigo. Ou seja, né, a ansiedade em si, quando a gente resume isso aqui tudo, é o medo do futuro, o medo do que pode acontecer. E principalmente nessa época, nessa geração, né, que a gente tem um celular na mão, um computador e que a gente está sabendo as informações do que está acontecendo no mundo inteiro, né, em tempo real. Isso eu acredito que causa muita ansiedade. Até mesmo as crianças, né, com o celular na mão ali, vendo vídeo o tempo todo, né, aquilo gera uma ansiedade na gente. E assim, o que que a Bíblia, né, nos diz sobre a ansiedade? Porque a Bíblia é um livro que foi escrito há muitos anos atrás, mas ela fala de coisas que são muito atuais, né? Então é um livro de muita sabedoria. E eu vou estar lendo aqui um versículo para vocês. Fica lá em Filipenses, capítulo 4. É o versículo 6 e o versículo 7. Diz assim: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Né? Aqui diz sobre a paz que excede todo entendimento e diz que a gente não deve andar ansiosos por coisa alguma. Né? Ou seja, a ansiedade em si mesmo não tem como a gente acabar 100% com ela, porque eu acredito que a ansiedade também é um pouco instintiva, um pouco químico dentro da gente, né? Quando a gente fica sabendo que a gente vai fazer uma viagem diferente, quando a gente fica sabendo, né, quando eu fui tirar a carta pela primeira vez, fui fazer a prova, né, ou quando a gente tem uma prova importante para fazer, quando a gente sobe, né, para fazer uma apresentação com um monte de gente, a gente sente um pouco de ansiedade, né? É normal aquele friozinho na barriga, tudo, né? Mas aqui não está dizendo sobre essa ansiedade, está dizendo sobre a gente andar ansioso, a gente viver sofrendo, né? Com o pensamento no futuro, a gente criar muita expectativa sobre aquilo e sofrer. E assim, até quando eu era criança, eu era muito ansioso. Quando o meu pai chegava em mim e falava assim, ó, a gente no final de semana a gente vai viajar para tal lugar, ou às vezes a gente vai pro shopping, né? Ou a minha mãe também falava, a gente vai para um clube, pro shopping, tudo. Eu ficava muito ansioso, criava muita expectativa. E aí, às vezes, chegava no dia que a gente ia fazer aquilo e não dava certo. Aí vinha aquela frustração, né? Nossa, eu fiquei esperando para que isso acontecesse, fiquei ansioso a semana inteira e aquilo não aconteceu. Né? E aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a não criar tanta expectativa assim nas coisas e não ter tanta ansiedade assim, né? Ficar tão preocupado com o futuro, com um dia que talvez nem aconteceria, né? E quando a gente para refletir sobre o passado, o presente e o futuro, né? A ansiedade fica lá no futuro, igual eu falei no começo do vídeo. A ansiedade é um medo, né? É uma preocupação com o futuro. E quando a gente para pensar, o passado já não existe mais, porque ele já aconteceu, e o futuro também não existe, né? A única coisa que existe é o agora, é o presente, né? Então, assim, uma das coisas que me ajudou muito a acabar com a ansiedade, a combater a ansiedade, foi estar presente no agora, né? E não ficar tão preocupado com o amanhã, com o futuro. Porque, assim, quando a gente para ver, o futuro não existe, né? De fato, o futuro não existe. Então, assim, o que a gente tem é o dia de hoje, né? O dia de amanhã a gente nem sabe se ele vai acontecer, se a gente vai estar vivo, né? Tem até um outro versículo que eu não sei onde fica, mas diz assim que basta cada dia o teu mal, né? Cada dia já tem o seu mal, a sua preocupação. Então, assim, a gente tem que fazer planos para o futuro, a gente tem que se planejar, né? A gente tem que, às vezes, fazer um planejamento de 10 anos, como eu quero estar daqui 10 anos. Sim, a gente tem que fazer, a gente pode planejar uma viagem, a gente pode fazer um planejamento financeiro, mas o fato é que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a gente tem que viver um dia de cada vez, e cada dia a gente tem que fazer algo para conquistar aquilo que a gente quer. Né? Igual eu falei naquele vídeo da constância também. Né, que foi um dos primeiros vídeos que eu soltei aqui no canal. Então, assim, meu conselho para você, para poder combater essa ansiedade sua, é viver o hoje, viver o agora, sabe? Se preocupar somente com o hoje. Né? O que eu tenho que fazer hoje? Minha tarefa do dia é isso, isso, isso e aquilo. Ah, mas e amanhã vai acontecer? Não, cara, às vezes amanhã nem existe, né? A gente fica sabendo o tempo todo de acidente de avião que está acontecendo, acidente de ônibus, né, acidente de carro, né, de pessoas jovens morrendo, às vezes pessoas, né, tem uma parada cardíaca, um mal súbito, né, tá acontecendo muito isso hoje em dia, né, sempre aconteceu, mas é que agora parece que tá ficando pior. Então, assim, às vezes você vê pessoas que são jovens, têm a vida inteira pela frente, mas do nada a vida dela acaba ali. E isso pode acontecer com todo mundo, né? A vida é uma aventura que a gente sabe que todo mundo não vai sair vivo dela, né? Todo mundo vai morrer um dia. E ninguém sabe que dia que vai ser esse. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10, 30 anos, né? Mas o fato é que a gente não sabe disso. Então, quando a gente fica ansioso, a gente anda em ansiedade, a gente está preocupado demais com o dia de amanhã, com o futuro.
né? Então a gente está preocupado com algo que não existe, né? De fato, o futuro não existe, né? O futuro meu é amanhã. E quando eu chegar amanhã, na verdade, eu vou estar no presente, né? E o futuro depois vai ser os outros dias. Então acaba que o futuro não existe. O que existe é hoje, é o presente, é o agora, é o que a gente está vivendo aqui. Como diz aqui nesse versículo, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus, né? Então, assim, algo que me ajudou muito também em relação a isso é a gente apresentar as coisas a Deus, nossos planos para Ele, né? Igual eu falei, a gente tem muitos planos, mas quem sabe realmente o que vai acontecer amanhã é Deus. Então, assim, a gente tem que, ó, Deus, eu quero fazer isso, isso, aquilo, eu apresento meu dia de amanhã para o Senhor, né? E tá entregue nas suas mãos. E a partir disso você tem que descansar. E quando a gente aprende a descansar realmente em Deus, né, acontece isso daqui. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, né? E aí quem não quer ter paz, né? Hoje em dia eu percebo que as pessoas estão muito atribuladas, muito, né, agitadas e não tem aquela paz, né? Essa paz que vem de Deus, que excede todo entendimento, né? E para a gente ter essa paz que excede todo entendimento, muitas das vezes a gente tem que abrir mão de entender, né? E isso é difícil, né? É realmente entregar a nossa vida para Deus e deixar Ele levar e conduzir a gente, né? Não que a gente tem que deixar Deus fazer tudo e a gente não vai fazer mais nada, não. A gente tem nosso controle sobre as coisas também, né? E o que eu venho trazendo nesse vídeo é isso, sabe? Não andeis ansiosos todos os dias, sabe? Entrega seus planos, seus pedidos para Deus e descansa, sabe? Vive um dia de cada vez. Pensa nisso, ó, eu vou viver cada dia de uma vez, né? E como que você viveria se hoje fosse seu último dia? Se você soubesse que você vai morrer amanhã, né? Ou no final do dia você vai morrer. Se você soubesse o dia que você vai morrer, como que você viveria os seus dias? Você viveria o seu dia preocupado com amanhã? Não, porque você sabia que você nem aqui ia estar. Né? Então você ia viver o hoje, você ia se concentrar no hoje, fazer o melhor no seu serviço, fazer o melhor cuidando do seu corpo, da sua saúde, né? Cuidando da sua família, demonstrando amor para as pessoas que estão em volta de você. Né? Então pensa nisso, toda vez que você tiver com muita ansiedade, fala assim, ó, o amanhã não existe, não vou ficar preocupado, vou entregar para Deus, né? Vou entrar na paz que excede todo entendimento e vou viver cada dia como se fosse o último, né? Eu vou fazer o máximo todos os dias, viver o melhor todos os dias como se fosse o último. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Não esqueça aqui de curtir esse vídeo, fazer um comentário, né? Se inscrever, ativar o sininho. E é isso, até o próximo vídeo.